A Instrução Normativa 1774, conforme vocês estão vendo na tela, ela dispõe sobre a escrituração contábil em forma digital, a escrituração contábil digital. E vocês podem ver que logo no primeiro artigo, a Instrução Normativa dispõe sobre a escrituração contábil e sobre quais são as pessoas jurídicas obrigadas à apresentação dessa escrituração e a que forma ela está obrigada. É interessante perceber que logo no início, no artigo 2º, a instrução menciona quais são os livros que a escrituração contábil em forma digital está substituindo. Ele está dizendo que o SPED contábil compreende as versões do livro diário e seus auxiliares, do livro razão e seus auxiliares e dos balancetes diários, balanços e fichas de lançamentos comprobatórios dos assentamentos neles transcritos. Ou seja, todos os formatos de apresentação da escrituração contábil que eram feitos em papel, hoje são contemplados pela escrituração contábil em forma digital. Eu queria chamar a sua atenção para o artigo 3º dessa instrução normativa, que fala o seguinte, deverão apresentar a CD as pessoas jurídicas e equiparadas obrigados a manter a escrituração contábil nos termos da legislação comercial, inclusive entidades imunes e isentas. Pessoal, preste atenção. O artigo 3º da Instrução Normativa 1774 de 2017 diz que toda pessoa jurídica ou equiparada que estiver obrigada a manter a escrituração contábil nos termos da legislação comercial também estará obrigada ao envio do SPED contábil. Percebam a amplitude dessa regra de obrigatoriedade. Por quê? Porque pela legislação comercial, o Código Civil estabelece que toda pessoa jurídica está obrigada a manter a escrituração contábil. A única exceção que nós temos é o microempreendedor individual. Então, pela leitura do artigo 3º da Instrução Normativa, nós já conseguimos entender que todas as pessoas jurídicas estão obrigadas ao envio da ECD. Olha que impactante isso, pessoal. Você sabia disso? Você sabia dessa novidade? Bom, óbvio que eu não vou lhe fazer muito medo, eu não quero lhe assustar, que a Instrução Normativa, ela traz algumas situações onde o SPED contábil não se aplica. E no inciso 1º ele diz o seguinte, olha, não se aplica aos optantes pelo Simples Nacional. Beleza. Então, aquelas pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, elas estão fora do âmbito da obrigatoriedade. Esse SPED contábil também não se aplica às pessoas jurídicas inativas. Agora, para ser considerada inativa, você não deve ter realizado, eu vou até marcar aqui no texto, não tenham realizado durante o ano calendário atividade operacional ou não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicações no mercado financeiro ou de capitais, os quais devem cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação específica. Bom, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Tem muita gente que me manda mensagem dizendo assim, professor, a minha pessoa jurídica está inativa, o meu cliente está inativo, ele só tem a folha de pagamento. Não, pessoal, não é isso, né? Se nós temos a folha de pagamento, significa que nós temos movimento. É importante que a gente lembre-se que sem movimento não significa sem fato contábil. A gente pode ter movimentação patrimonial, movimentação financeira, que devem ser acobertados pela contabilidade. Então, devem sim ser enviados junto do seu SPED contábil, desde que você esteja no âmbito da obrigatoriedade. Sugiro que você leia a Instrução Normativa 1306 de 2012. Fala das pessoas jurídicas inativas. Bom, pessoal, agora eu já queria chamar muito a atenção de vocês para o inciso 4º, que fala o seguinte. As pessoas jurídicas imunes e isentas que auferiram no ano calendário receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados, cuja soma seja inferior a R$1.200.000 ou valor proporcional ao período a que se refere a escrituração contábil. Bom, pessoal, se você é bom de memória, você deve lembrar que a Instrução Normativa 1594 de dezembro de 2017, ela trazia duas regras de obrigatoriedade para as entidades imunes
ou isentas do imposto de renda. Que regras eram essas? Bom, a primeira regra era, estava obrigada a entidade imune ou isenta que, ao oferir rendimento, doação, incentivo ou qualquer outro assemelhado acima de 1.200.000, que é exatamente isso que a instituição normativa está mencionando agora. Está dizendo que se você oferiu um rendimento, uma receita abaixo de 1.200.000, você está desobrigado. Então a regra permanece a mesma. Importante destacar que essa regra de obrigatoriedade leva em consideração a proporcionalidade. Por exemplo, se essa entidade imune, ela foi aberta no mês de julho, então ela trabalhou julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, ou seja, 6 meses do ano, não é se ela faturou, se ela recebeu rendimento, doação acima de 1.200.000. Como ela só teve 6 meses de existência, você tem que trabalhar com a proporcionalidade, ou seja, você vai pegar 1.200.000, dividir por 12, multiplicar pela quantidade de meses, e aí nós vamos encontrar o valor de R$600.000, que se ela tiver auferido receita, doação, rendimento, qualquer outro assemelhado acima desses R$600.000, aí sim ela está na obrigatoriedade. Eu vou aproveitar para fazer aqui com vocês um exemplo prático disso, certo? Vou abrir aqui o Excel rapidinho para a gente fazer esse cálculo na prática e eu demonstrar para vocês como é que é feita essa proporcionalidade. Então vamos lá. É interessante demais falar sobre isso, pessoal, porque muitas vezes as pessoas leem a regra de obrigatoriedade, se prendem a 1.200.000 e acham que isso é verdade única e absoluta e que se não faturou acima de 1.200.000, está fora e pode ficar 100% tranquilo, mas a gente vai ver na prática que não é bem assim, certo? Que a gente precisa ter alguns cuidados. Bom, vamos lá então. Eu vou filtrar aqui, fazer aqui uma fórmula para a gente ver isso em números, em moeda, tá certo? Beleza. Vamos supor o seguinte, imagine aí uma igreja, certo? Uma igreja é uma entidade imune do imposto de renda. Então imagine uma igreja que abriu suas portas no dia 1º de agosto do 8 de 01 do 8 de 2017. E essa igreja, ela recebeu de receitas, rendimentos, doações, ela recebeu doações no valor de R$700.000. Você estava lá responsável pela contabilidade dessa entidade e você viu que ela recebeu essas doações no valor de R$700.000. Beleza, você está ciente dessa situação, dessas operações e já está acompanhando de perto. No entanto, a regra de obrigatoriedade fala 1.200.000 no ano calendário. Então, nós temos que dividir 1.200.000 por 12, nós vamos ter o valor mensal de R$100.000. Então, essa entidade funcionou nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, foram 5 meses. Quando a gente multiplicar o valor por 5, nós vamos ter R$500.000 como sendo o valor comparativo, sendo que o valor que ela recebeu de rendimento foi 700.000. Então, essa nossa entidade imune está obrigada ao envio da ECD. Beleza, pessoal? Deu para entender a proporcionalidade? Então, apliquem isso na prática, porque é importantíssimo que você não cometa esse equívoco.